Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Vida 360. Hoje com a nossa querida Amanda. Vamos falar sobre o que, Amanda? Jejum intermitente. Jejum intermitente. Mas antes de começar, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilhar com a galera e já ativar a notificação aí para você ficar por dentro quando rolar outros episódios como esse. Vamos lá, Amanda? Vamos. Então, falando de jejum intermitente, eu dormi 8 horas, estou em jejum intermitente. Fiquei 8 horas sem comer. Não é? O que você me diz de jejum intermitente? Por onde começa essa brincadeira? Basicamente, o jejum, ele já vem assim na nossa genética, né? Essa história de jejum. Porque o homem lá, desde quando ele caçava, era o homem caçador, ele precisava viver alguns períodos em escassez, né? Então, muitas pessoas defendem, tem alguns estudos que mostram que a nossa genética, nosso corpo, ele tá adaptado para viver um período em escassez, né? Então, a gente já tem isso aí lá nos nossos genes, né? Então, ao longo dos anos, essa questão de ter que ficar muito tempo em escassez acabou passando por conta da agricultura, industrialização e etc. Mas algumas tradições se mantiveram, né? Principalmente alguns grupos religiosos, né? O principal deles são os muçulmanos, né? Eles têm uma tradição aí de jejuar ao amanhecer no período do Ramadã. E desde que tem algumas outras religiões também têm isso nas práticas deles, mas o Ramadã, os muçulmanos é uma população que é bem estudada, né? Que eles vêm estudando o porquê disso e acabaram vendo alguns benefícios. E por isso que se fala muito em jejum intermitente, começou com essa questão, essa moda aí de quais os benefícios do jejum intermitente, por que eles praticam, o que melhora neles. Então veio mais ou menos daí a busca para entender o que seria isso, né? Como que a gente define o jejum? O jejum é considerado um período sem alimentação, né? Em escassez mesmo. Alternado, intermitente porque ele alterna, né? Então, alternado com períodos de alimentação, tá? Existem alguns protocolos aí. O principal deles, o mais conhecido, que é o que é mais estudado hoje em dia, é o... 16 por hoje. Isso, Eles jogam mais ou menos entre 12 a 16 horas sem alimentação e 8 de alimentação. Né? E aí, só para entender, né, que você fica 16 horas, né, vamos pensar no 8 por 16, você ficaria 16 horas sem comer nada que tenha calorias, ou seja, você toma basicamente água, Isso. né, basicamente água, e aí numa janela de 8 horas você faria todas as suas refeições de forma ordenada, tudo certinho, por 8 horas, e depois passa 16 horas de novo, com restrição alimentar, sem nenhuma alimentação, zero alimentação. Zero alimentação, O jejum, a ideia é essa, né? Tem uma galera que faz 24 horas sem comer. Tem alguns outros protocolos que eles intercalam dias de 24 horas, então fica 24 horas sem comer, 24 horas come, 24 horas sem comer, 24 horas come. E outros que fazem 24 horas 2 vezes na semana. Isso que eu falo, tem uma janela maior, longa. Isso, E mostram alguns benefícios também aí. Quais são os benefícios? Já que você falou dos benefícios principais. O principal deles, que era o mais falado, né, é a questão da autofagia, né? O que é autofagia? É a renovação celular. Então, essa renovação celular promovida aí pelo jejum trazer alguns benefícios com relação à melhora celular, evitar aí doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, algumas pessoas falam em prevenção até de câncer, mas não tem muito bem estabelecido os estudos quanto a isso, né? Outros benefícios que a gente vê muito na questão do jejum também aí a melhora da glicemia, né, do ajuste glicêmico, o emagrecimento, né, que as pessoas buscam principalmente o jejum intermitente para emagrecer, E ele é eficiente na parte de emagrecimento? Depende muito do jejum que você tá fazendo, né? Então, é sempre assim, é uma balança. Você ficar muito tempo sem comer, você acaba usando outras fontes de energia no seu corpo.
A gente tem aí 3 principais macronutrientes que dão energia, né? Mas a gente só estoca carboidrato e gordura. A proteína, a gente não tem um estoque de proteína no nosso corpo. A proteína toda que a gente usa, ela é funcional, né? Então, as proteínas são basicamente as nossas enzimas. Então, a gente não tem um estoque de proteína igual a gente tem de carboidrato, por exemplo, que é a glicose que fica no músculo e no fígado. Ou um estoque de gordura. Então, fazendo jejum, você fica muito tempo sem comer, seu corpo começa a utilizar outras fontes que não sejam o carboidrato, que é a principal, como fonte de energia, né? Então, dependendo da quantidade de horas e do que você faz nesse momento, você pode acabar consumindo aí a sua proteína. Como eu falei antes, a proteína é funcional, então ela não tem estoque. Muitas vezes o jejum acaba levando uma perda de massa muscular. Isso não é bom, né? Como a gente falou no episódio dos benefícios do exercício, músculo hoje em dia é vida. E se você perde músculo... É precioso, né? Você tá fazendo uma perda de peso que não sem qualidade, né? Só deve estar perdendo massa magra, né? Isso, exatamente. Então, assim, varia muito. É uma estratégia, não é uma dieta, né? Muitas pessoas falam, eu quero fazer a dieta do jejum. Não é uma dieta, é uma estratégia alimentar que pode ser usada, sim, para o emagrecimento, mas desde que seja bem indicada. Talvez para um começo, para o cara dar aquela estilingada, para ele começar a colocar regras e começar Exatamente. a ficar... Porque você tá numa janela de... É onde eu penso, você tá numa janela de jejum, na hora que você tá na janela de jejum, você não vai comer besteira. Sim. Você tá sem comer nada. Na hora que você vai comer, você vai priorizar, teria, né, que priorizar o alimento saudável. Sim. Você tem só 8 horas ali, aquela janela de 8 horas, para colocar tudo que você tem de nutrientes para dentro. Você vai passar mais 16 sem comer. Então, acho que pode ajudar numa aderência para começar uma dieta. Isso. Tendo como uma estratégia para começar uma dieta. Até porque o seu corpo se adapta, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que são os keto adaptados, que eles falam, né? Que se adapta com esses corpos cetônicos, com o jejum mesmo. E aí você para de ter o benefício do emagrecimento. Então, por isso que fala-se muito em ser uma estratégia alimentar. Você tem que rodiziar. Você vai usar isso por um período, aí depois você muda, e aí se precisar, eventualmente mais pra frente, você faz isso de novo. Mas não daria pra levar como um estilo de vida aí, né? E os alimentos que são adequados quando você tá pensando no... Vamos pensar que, acho que talvez você no seu consultório você tenha a maior procura quando alguém fala em jejum intermitente, muito pouco provável que eles estejam pensando na saúde, ensino, não que não seja uma forma de pensar na saúde, mas eles estão pensando numa estratégia rápida para alavancar o emagrecimento. Sim. Certo? Se você vai lançar a mão desse subterfúgio de usar o jejum intermitente como uma ferramenta para auxiliar no emagrecimento, como você tem algum tipo de alimento que seria o adequado para você associar a essa estratégia? Ou você continua comendo pizza de qualquer forma e tá tudo certo? Pensando principalmente no emagrecimento, né? A gente não consegue quebrar esse jejum com alimentos de alto índice glicêmico, né? Porque senão você vai promover um pico ali de insulina e a gente perde toda essa questão metabólica do emagrecimento, né? Então, o ideal seria iniciar as suas refeições com alimento, pode sim, com carboidratos, mas desde que sejam carboidratos complexos e de baixo índice glicêmico, né? Tem que ter qualidade do carboidrato, não adianta, sei lá, você falou comer uma pizza, né? Daí você vai não vai estar, o objetivo ali vai estar sendo perdido. Vamos só explicar pra galera a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, né? São duas coisas distintas. Você quer explicar? Sim. O índice glicêmico, basicamente, é o quanto aquele alimento vai subir a sua glicemia em tempo, né? Em 2 horas ali. Quanto rápido, isso. Ele vai dispara a sua glicemia. E a carga glicêmica é basicamente a quantidade ali Vamos pensar assim, né? Quantidade de açúcar que tem lá dentro. Que tem ali no alimento. Então você pode comer uma coisa com uma grande carga glicêmica e com um baixo índice glicêmico. Ela tem uma quantidade grande, exatamente, de carboidrato ali, de açúcar, mas ela não vai elevar a sua glicemia tão rapidamente em 2 horas quanto algum outro alimento. Podia ser o inverso, uma Isso. coisa de baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, mas de alto índice glicêmico. Dá um pico de insulina rapidão ali. Porque basicamente é isso, né? Você coloca você me corrige, pelo amor de Deus, se eu falar besteira aqui. Você é a médica, não eu.
Você coloca o carboidrato, vamos chamar de açúcar, dentro do seu corpo, por reação, você dispara a insulina para abaixar esse açúcar. Isso, Se você coloca um açúcar que vai soltando devagarzinho dentro do teu corpo, você vai soltando insulina devagarzinho também. Isso é baixo índice Baixo índice glicêmico. O alto índice glicêmico, ele entra e já de uma vez, já vai para a corrente sanguínea, já de uma vez tem que liberar a insulina. E aí ele faz o pico e aí cai. Cai de novo, né? Tem até aquela hipoglicemia, né? Isso, exatamente, a hipoglicemia de rebote. rebote, né? E então isso acontece muito com paciente diabético tipo 1, né? Precisa controlar essa carga glicêmica do alimento e o índice glicêmico também. Porque senão fica fazendo pico, eles não produzem insulina. E aí tem que injetar, né, a insulina. Só para dar uma básica. O arroz branco normal, ele tem um índice glicêmico maior do que o arroz integral. Integral ele vai dissolver mais devagarzinho, vai liberando o carboidrato mais devagarinho dentro do organismo, exatamente. Né? São 2 arroz. Isso tudo é por conta de da fibra que tem em volta. Da pelinha, daquela capinha que tem no arroz. Aí você coloca uma concha de feijão com aquele arroz branco, já dá uma segurada no índice glicêmico dele, né? Além de complementar com relação a valor nutricional, né? Um complementa o outro, por isso que a gente come arroz e feijão junto, né? Tem essa questão também do índice glicêmico que diminui. Legal. Você falou de quebrar o jejum, você estava falando dessa coisa, mas e durante a alimentação? Igual... eu sei que é específico, né? A gente estava comentando, jejum é jejum, né? Jejum. Você não pode ingerir calorias. Que é aquele exemplo que você colocou lá, o cara vai tomar uma água com limão de manhã. Muitas pessoas me perguntam, eu posso quebrar o jejum, tomar uma água em jejum com limão no período do jejum? Não, no período do jejum não tem como, porque o limão tem açúcar, então você vai acabar, é pouco, mas vai acabar quebrando esse jejum. Então, se você for pós o período de jejum, tudo bem, ok. Mas durante... Água, café sem açúcar, chá sem açúcar, né? É coisas que não tem carboidrato e calorias, né? E durante a janela de alimentação, vamos pensar naquele exemplo que a gente deu de 16/8, ou seja, 16 horas em jejum, 8 horas de alimentação. Essas 8 horas o cara vai passar comendo como se não houvesse amanhã, né? Tem que ter um controle, tem que ter um planejamento, né? Porque senão você cai naquela história de perder o objetivo principal do jejum intermitente. Não adianta nada você fazer um jejum prolongado de 16 horas e as 8 horas que você tiver que comer, você comer tudo que vem pela frente. Você vai perder tanto a questão metabólica dos benefícios do jejum ou de emagrecimento, quanto aí a qualidade do que você está ingerindo. Porque eu falo porque assim, eu já ouvi pessoas falando da questão, tipo assim, já estou em jejum intermitente, então eu fico 16 horas sem comer, a hora que eu for comer, eu como o que der. Não, você tem que comer, vamos pensar numa dieta que você tem que ter uma restrição calórica aí, que você vai ter que ingerir, vamos chutar um valor aqui, você tem que ingerir 1.800 calorias. Isso está em déficit, você está em déficit calórico ingerindo 1.800 calorias. Você passou 16 horas sem comer, você vai passar 8 horas, você vai ter que comer essas 1.800 calorias dentro daquelas 8 horas. Não é comer 4.000 calorias em 8 horas, não dá nada. E com qualidade. Com qualidade, alimentos nutritivos, né? Alimentos com nutrição. Dessas manias todas aí do jejum intermitente, tem alguma curiosidade que você fala da galera muito louca, que a galera quer a pílula mágica, né, Amanda? É um problema sério, né? Porque as pessoas acham que eu vou fazer o jejum intermitente, eu vou emagrecer. Porque basicamente é isso, né? As pessoas querem emagrecer. O jejum é usado mais para isso, né? Hoje em dia, não tem muitas pessoas que pensam na questão cognitiva, porque realmente melhora aí a atenção, a concentração, né? Mas basicamente é o emagrecimento. Então as pessoas pensam que, vou fazer o jejum intermitente, vou emagrecer em uma semana. Só que acaba que erra, porque começa a querer fazer... Uma das principais dúvidas que eu tenho no consultório é: posso fazer atividade física em jejum? Pode fazer. Vou emagrecer? Depende. Depende do que você está fazendo de atividade física, porque para a gente estimular a queima de gordura com o exercício físico, tem que ser em baixa intensidade, né? E assim... É baixa intensidade mesmo. Aquela bicicletinha que o Paulo Musi fica fazendo de manhã. Isso aí, a bicicletinha do Paulo Musi. Porque aí você vai estimular... Tá tudo certo o Paulo Musi, não fica bravo comigo, não. Vai estimular a queima de gordura junto com o jejum. Só que você tem que pensar que você já tá numa restrição calórica. Você tá fazendo um exercício de baixa intensidade. Até que ponto vale a pena? Porque se é baixa intensidade,
você não tá gastando tanto, então você não tá queimando tanto. Então, será que vale a pena fazer o exercício em jejum para o emagrecimento? Pode ser que seja uma estratégia para algumas pessoas, mas Mas a ajuda o percentual é tem muito pequeno de outros, ganho, né? tem outras estratégias de exercício e alimentação que são melhores, entendeu? Então, eu acho que os benefícios do jejum hoje em dia são muito mais metabólicos do que para o emagrecimento. Emagrece, sim. Mas ele faz parte de um Ajuda. conjunto de fatores, né? Não Exatamente. pode ser, vou fazer jejum intermitente, tá tudo certo, eu não faço exercício físico, não faço Não dieta. faz nada, não é milagroso. Porque o jejum, como eu falou, o jejum intermitente não é uma dieta, né? Isso, É uma forma de se alimentar. Isso. É uma forma de se alimentar, mas você tem que associar isso com uma dieta de alimentos saudáveis, com restrição calórica, atividade física, um bom sono, uma boa hidratação. Imagina, ficar 16 horas sem comer, você tem que, pelo mínimo, tem que tomar muita água, né? Sim. Né? Tem algum risco, Amanda, o jejum intermitente? Tem algum grupo que não deveria nem olhar para isso, chegar perto? Tem. Diabético tipo 1 assim, não é que é proibido, mas é bem interessante que essa pessoa tenha pelo menos um acompanhamento, tá? Porque são pessoas que não produzem insulina, né? Então eles precisam ter um controle bem rigoroso da ingesta de carboidratos. E existe o risco, né? Tem pessoas que não estão adaptadas, que demoram para se adaptar com um período de escassez de alimento muito grande. E dependendo aí da tempo, né? Tem gente que fica mais de dias, tem gente que fica 3 dias em jejum. Os estudos falam que de 4 dias a 3 semanas o ser humano conseguiria ficar em jejum. Só que aí entra naquela questão que eu te falei, de perda de massa muscular, né? E também você pode gerar uma cetose aí e não conseguir. O cérebro, né? Ele usa basicamente a glicose como fonte de energia. Então, no jejum, a gente não tem a glicose. E aí o cérebro precisa usar outra. Vai acabar usando a gordura. Vai tentar usar a gordura. Ele não consegue usar a gordura. Então, ele precisa beta-oxidar. Precisa formar os corpos cetônicos para utilizar isso. Tem algumas pessoas que acabam não se adaptando muito com relação à utilização dos corpos cetônicos. E aí tem muito sintoma. Tem muita dor de cabeça, visão turva, passa mal mesmo. Há muito tempo atrás, eu fiz uma dieta que era baseada na dieta do Atkins. Ah, sei, né? Basicamente, eu só comia proteína e gordura e só. Eu fiz essa dieta, acho que quase 1 ano. Uhum. Cara, é impressionante como emagrece. Emagrece. Mas é muito difícil se sustentar. É muito difícil que você olha pra qualquer coisa que você olha no planeta, tem carboidrato. Qualquer coisa, né? Tem muita gente que hoje em dia não vai falar carboidrato, mas... Cara, é a fonte da vida, né? É fonte da vida, exatamente. Você não vive. Eu acho que existem momentos e indicações de diminuir o carboidrato. Mas fazer um low carb é muito mais saudável do que fazer um zero carb. Low carb, Zero carbo, né? Então é uma balança, né? Uhum. Mas o jejum prolongado é perigoso, sim, porque você vai acabando com os estoques de energia do seu corpo. O jejum intermitente, acho que eu fiz uns 4 meses de jejum intermitente na plataforma, no padrão 16/8. Uhum. Eu me adaptei rápido. Mas esse tipo de jejum não é tão difícil. Mas eu não vi pelo menos eu não percebi grandes modificações na minha vida. A não ser o fato de ter que ficar 16 horas. Porque eu aproveitava as 8 horas do sono. Pegava um pouco antes, um pouco depois. Então eu já dividir isso aí. É fácil de você pegar. Fica mais fácil, né? É o que geralmente é o indicado. Varia muito de pessoa para pessoa. Tem que ter essa adaptação metabólica. E tem pessoas que se adaptam muito fácil com a diminuição do carboidrato. Tem pessoas que não. Tem gente que você faz uma dieta low carb, diminui, a pessoa não perde 1 grama. Então é muito individual, sabe? O paciente não é igual ao livro, né? Legal. Pra gente finalizar, se tem alguma dica pra galera, eu sei que nós vamos aqui, pra vocês entenderem, já tá na nossa pauta aqui, nós vamos trazer dietinhas, nós vamos trazer tipos de protocolo de saúde, né? Porque a gente fala em emagrecimento não só de estética, né? A gente fala em emagrecimento pra saudável, qualidade de saúde, qualidade de vida, né? Então já tem isso aí, mas tem alguma dica pra galera que tinha essa coisa na cabeça de jejum intermitente? Eu acho que a principal dica é não faça sozinho, tá? Tem que ter um acompanhamento exatamente pra isso, pra você não acabar prejudicando o seu corpo, porque se você perde massa muscular, você vai se prejudicar, você prejudica ali
o objetivo do jejum, né? O objetivo principal do jejum, que é essa melhora metabólica funcional aí do seu corpo. Então, acho que procura alguém, sabe? Inclusive pra você saber se você tá com a saúde bala pra poder fazer. Se você tá bem pra poder fazer um isso e se é indicado pra você, né? Legal. Beleza? Então é isso. Galera, obrigado por mais esse episódio. Se você gostou, deixa aquele like, tá? Pra gente tá ajudando a gente aqui, dá trabalho fazer isso, não é fácil fazer isso, né, Amanda? Pegar esse monte de informação. Já se inscreve no canal, compartilha com a galera, aciona a notificação pra você ser lembrado. E é isso. Tamo junto, mais uma. E vamos que vamos. Não é isso? Sei. Galera, obrigado. Até a próxima. Valeu, Amanda. Obrigado. Tchau, tchau.